Fala seus ricos, Jean Carlos aqui. Se você não me conhece, eu sou o criador do canal Você Mais Investidor. Meu objetivo é te ajudar a desmistificar esse mundo dos investimentos de uma forma simples. É fácil investir sabendo um passo a passo. E para isso, no vídeo de hoje, eu trouxe um assunto que é muito pedido e é uma das maiores dúvidas: como analisar um fundo imobiliário de tijolo passo a passo. Se você tem essa dúvida, assim como eu tinha há mais de 4 anos atrás e procurava conteúdos como esse para que pudesse me auxiliar e ajudar na minha caminhada, sem dúvidas eu teria economizado muito tempo de aprendizado. Mas você já sabe que antes de continuar o vídeo eu quero te pedir uma grande ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar o canal, fortalecer o canal. A gente ainda é pequeno, mas eu tenho certeza que formaremos uma grande família aqui de investidores. Curte esse vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom, que vocês estão gostando, e assim ele vai mostrar para mais pessoas e vamos conseguir então alcançar cada vez mais investidores e ajudar cada vez mais pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram, @jcarlosms. Lá eu posto conteúdos diários, estou sempre tirando as dúvidas dos seguidores, trocando ideia. Vai ser um prazer ter você nessa família, beleza? Então vamos ao que interessa. Para você analisar um fundo imobiliário, você precisa cumprir alguns requisitos. E para isso eu uso um checklist para que possa me auxiliar nessa análise, para que ela se torne mais objetiva possível e mais simples, tá? Se você quer que eu faça um vídeo te mostrando como eu escolho um fundo imobiliário para que eu possa analisar diante de centenas de fundos imobiliários, comenta aqui embaixo, eu quero. Se tiver mais pessoas interessadas, eu trago um vídeo com esse assunto, te mostrando um passo a passo como eu faço para selecionar os FIIs, para daí então fazer essa análise prática. E o fundo que eu escolhi para fazer a análise é o BTLG11, que é um fundo do segmento de galpões logísticos, tá? Logísticos e industriais. E eu utilizo 2 sites para poder fazer as minhas análises iniciais, que é o Status Invest e Funds Explorer. Então a primeira coisa que eu vou olhar aqui, no site do Funds Explorer, eu vou vir informações básicas e eu quero saber se o público-alvo é investidores em geral. Então aqui, ok, tá? Investidores em geral. Qual é o mandato? O mandato tem que ser, nos fundos de tijolo, mandato de renda. Então, beleza, focado em gerar renda para o investidor. Então, tá ok. Qual é o próximo passo? A gente precisa saber qual é o prazo de duração desse fundo imobiliário. E é importante que seja indeterminado. Nesse caso, o prazo de duração é indeterminado, ok. E qual é o tipo de gestão que nós iremos buscar? Sempre gestão ativa, que os gestores estejam ali ativamente cuidando de todo o portfólio, tá? Cuidando do seu patrimônio, do seu dinheiro. Então, até aqui, beleza, passou nos primeiros filtros. Outro ponto que você deve analisar é escolher o segmento. Nesse caso, eu já escolhi, que é de galpões logísticos e industriais, mas nós possuímos aí mais 2 segmentos sólidos, tá? Com grande potencial, que é o segmento de lajes corporativas e o segmento de shopping centers, tá? Eu, particularmente, não gosto de investir nos segmentos de agências bancárias, hospitais e educacionais, porque existem alguns requisitos aí que trazem maior risco, tá? Principalmente quanto à estrutura, inquilinos, que não me dão muita segurança no longo prazo. E nós queremos investir de forma segura, então, de uma forma mais conservadora, nós iremos olhar sempre para esses 3 segmentos, tá? Então aqui, beleza, o segmento é de galpões logísticos e industriais, passou em mais um requisito. Agora nós iremos olhar a liquidez desse fundo imobiliário. E nós vamos sempre buscar, pessoal, uma liquidez acima de 500 milhões de reais. Jean, é muito dinheiro. Para um fundo imobiliário não é tanto assim. E como nós queremos fundos grandes, fundos sólidos, que têm capital para poder investir nele e crescer, então nós iremos buscar sempre fundos com esse mínimo, tá, de patrimônio líquido. E no caso do BTLG11, ele possui um patrimônio líquido de 1,5 bilhão. O próximo requisito
é a liquidez diária. E aqui a gente vai buscar uma liquidez de um fundo imobiliário sempre acima de 5.000 negociações por dia. Nesse caso do BTLG, também passou no requisito, porque possui uma liquidez diária de mais de 52.000 negociações por dia. Agora, a quantidade dos imóveis. Para esse segmento, para esse tipo de fundo imobiliário de tijolo, nós iremos buscar sempre fundos imobiliários que possuem no mínimo 2 imóveis, tá? Porque nós queremos proteção, nós queremos diversificação. Então, quanto mais imóveis, quanto mais inquilinos também, principalmente, que é mais um requisito, melhor. Rolando a página, aqui nos ativos do BTLG vai mostrar a quantidade de ativos que ele possui. Então, possui 16 ativos, está totalmente diversificado, tanto em quantidade de imóveis, possui vários galpões logísticos e industriais, tá? No total aí de 6, e está presente em 4 estados. Então também possui uma diversificação geográfica. A sua concentração maior está no estado de São Paulo, então beleza, passou em mais um requisito. E não basta somente quantidade, se não existe qualidade. E aqui você vai verificar a localização desses imóveis. O imóvel, para ser valorizado, ele precisa estar bem localizado. Se tratando de galpões logísticos, ele deve estar nas principais rodovias, nas principais BRs, ali principalmente dentro de um raio onde é mais conhecido como raio 30, que é onde dá uma distribuição maior dentro do lugar, dentro da região que ele está localizado. Então, nesse caso, o imóvel precisa ser bem localizado, tá? Dentro de grandes centros, se for no caso de shopping centers e lajes corporativas, ou bem próximo de grandes rodovias, se for no caso de galpões logísticos e industriais. A quantidade de inquilinos também é de extrema importância, porque quanto mais, melhor, e aqui quanto mais inquilinos, mais diversificado também tá, então traz mais segurança. Nesse caso dos inquilinos, no site não traz, só que mais adiante nós iremos analisar isso. Precisamos verificar o tipo e a duração dos contratos. Então, esse fundo imobiliário desses segmentos precisam ter contratos atípicos e típicos. Os típicos são esses contratos de curto prazo e os atípicos são contratos de maior duração, tá? Acima de 5 anos, então de 5, 10 anos. Outro ponto a ser analisado é o dividend yield dos últimos 12 meses, e aqui a gente vai fazer uma comparação com o Tesouro IPCA, porque para investir na renda variável tem que valer a pena, tem que ser algo que traga mais rentabilidade do que um título de renda fixa, que é um investimento muito mais seguro. Então tem que ter um prêmio a mais para compensar esse investimento. Isso a gente também vai ver mais adiante. Os dividendos eu vou dar uma olhada no site da Status Invest. É muito importante que os dividendos sejam regulares dos últimos 12 meses. Porque a gente quer uma segurança, uma estabilidade, uma previsão de dividendos, então a gente sempre vai buscar fundos que pagam dividendos regularmente, tá? Sem muitas oscilações. Então, no caso do BTLG11 e dos últimos 5 anos, a gente pode observar que os dividendos são bem regulares, ó. Alguns dias pagando mais, outros menos, e aqui a gente pode observar em alguns picos foram um período aí de pandemia, então houve uma adaptação. No entanto, veio crescendo a distribuição de dividendos, então, beleza, um fundo passando aí em mais um requisito da nossa análise. Não menos importante, a vacância desses segmentos do fundo imobiliário de tijolo, quanto menor a vacância, melhor. Porque se o imóvel está vazio, consequentemente, aquele fundo imobiliário não está recebendo renda daquele imóvel, tá? E aqui você precisa observar o impacto nos dividendos, porque se o imóvel está vazio, consequentemente, ele pode acabar reduzindo os dividendos. E nesse caso, na vacância, até 10% de vacância é uma situação tolerável, uma situação controlada. Acima de 10 já acende um sinal de alerta e acima de 20 já precisa olhar com muita atenção, porque esse fundo imobiliário pode estar passando por algum problema. Mais um requisito é olhar para a inadimplência, porque aqui existe um risco muito grande. Se o inquilino está inadimplente, não está pagando,
também vai sofrer, vai impactar nos dividendos, vai impactar no fundo e aí vai acabar não gerando renda para os investidores. E na inadimplência ainda gera uma série de possibilidades, como ações judiciais para poder receber daquele determinado inquilino. E para isso, aqui no site do Fundos Explorer, possui uma aba da vacância, tá? No caso desse fundo, a vacância física está zerada, não possui vacância física, que é o azul mais escuro. Então aqui está 98% de ocupação financeira, então está recebendo 98% desses imóveis e está apenas com 2% de vacância financeira, ou seja, não está recebendo de algum inquilino aí. Pode ser que seja algum acordo, tenha feito algum acordo, mas beleza, passou também mais um requisito, é um fundo com a vacância financeira totalmente segura, aceitável, tranquilo. E agora a gente precisa analisar o relatório gerencial, que é o documento mais importante de uma análise. É lá que de fato você vai encontrar todas as informações concretas que os gestores estão passando para os seus cotistas. E aqui vai um ponto de muita atenção. O relatório gerencial ele precisa ser muito simples e claro de entender, sem muitas linguagens técnicas, tá? Para que você bata o olho ali e consiga identificar o que o gestor está querendo passar para qualquer investidor, tá? Então é isso que você vai buscar sempre. Então agora a gente vai analisar o relatório gerencial. Bom, aqui já traz o objetivo do fundo, mostra aqui as principais características, aqui mostra valor de mercado, informações importantes, dividend yield que está pagando 8,9%, então está um ótimo dividend yield. Imóveis, aqui ó, está 14, lá no site estava constando 16. Então esse fundo provavelmente efetuou a venda de 2 imóveis. Vacância financeira, aqui está zerado, lá também estava que possuía 2%. Então vacância financeira zerada, esse é o relatório mais atual. Então até aqui o fundo está tudo ok. Área bruta locável, tá? Número de investidores, último rendimento. Vamos rolando aqui para a gente ver. É a mensagem aos investidores. Isso aqui é o que os gestores estão passando para os investidores. Então, falando aí sobre a distribuição dos dividendos, recebimento final ó, da venda do MG LG11. Então, a venda aí de um fundo, o que a gente acabou de falar, que provavelmente tinha sido efetuada alguma venda. Conseguiu alocação de 100% do BTLG Mauá. E alocação de 100% do BTLG Guarulhos. Então a receita financeira, aqui, demonstração de resultados. Então dívidas pagas, pagamento dos CRIs mais onerosos atrelados ao CDI. Então pagaram aí ó, 55 milhões. A ordem de pré-pagamento da dívida se iniciou pela quitação da mais cara para a mais barata. Então está passando essa informação para os cotistas, o racional econômico, o caixa do FII. Ó, o BTG segue atento às oportunidades de mercado. Após o pagamento das dívidas, o fundo permanece com apenas 5% do seu PL em caixa, suficiente para honrar com seus compromissos de curto e médio prazo. Então o fundo está com excelente saúde, tá, financeira, tem capital para poder honrar com suas obrigações. Então a alavancagem está sendo reduzida. Também isso é um ponto muito importante. E aqui ó, a gente pode ver a receita de locação. Então todos os fundos imobiliários que estão nessa carteira, a porcentagem maior que está alocada é o imóvel de Mauá. Aqui mostra o vencimento dos contratos, mais a metade dos contratos só vai vencer depois de 2026. O indexador está atrelado aí 90% ao IPCA, que é a nossa inflação, 10% ao IGPM. Os fundos imobiliários de tijolo, ao longo do tempo, vai sendo corrigido com a inflação. Os inquilinos, lembra que vimos em um dos requisitos? Precisa ter uma diversificação também de inquilinos para que traga uma maior segurança. E nesse caso, ó, de inquilinos, possui a Farma, Papel e Celulose, Varejo, E-commerce, A&B, Desenvolvimento. Então, está bem diversificado de inquilinos, possui 66% de contratos típicos e 34% de contratos atípicos, tá? Está distribuído aí em desenvolvimento, varejo, indústria e a maior parte, 70%,
em logística que esses galpões estão locados. Então a ocupação financeira nesse mês aí de julho foi 100%. A localização desses imóveis, olha só, aqui mostra o famoso raio 30, que é a melhor localização aí que consegue pegar os melhores pontos da cidade, e o raio 60. Então aqui a gente pode ver que está perto das principais rodovias, ó. 4 deles está na rodovia Presidente Dutra, com a rodovia Castelo Branco, rodovia Bandeirantes. Então a gente pode observar aqui que esses galpões estão bem localizados, tá? Portfólio atual, a gente pode ver que são galpões de excelente qualidade, de padrões de construção excelentes. Então visualmente a gente já pode observar que o fundo tem uma extrema qualidade no portfólio. Então vários fundos imobiliários, olha só, todos muito bem estruturados, galpões gigantes. Então aqui também tranquilo, o fundo está até agora perfeito, cotação histórica e volume mensal, e aqui mostra a rentabilidade que o fundo teve no último ano, nos últimos 12 meses e nos últimos 24 meses. Então o fundo superou esse mês o IFIX, a rentabilidade, e nos últimos 24 meses também superou bastante. Como a gente foca no longo prazo, a gente pode observar que a rentabilidade foi muito boa desse fundo. Beleza, até aqui o fundo imobiliário passou em todos os nossos requisitos, e agora, não menos importante, no entanto, é o último requisito que eu analiso, e agora a gente vai analisar o preço desse fundo imobiliário, saber se ele está em um preço justo ou não. Porque não adianta um fundo imobiliário ser de excelente qualidade, mas ele está muito caro, porque isso no longo prazo pode ser prejudicial para o investidor e acabar perdendo dinheiro, levando muito tempo para recuperar esse dinheiro perdido. Então a gente sempre vai buscar fundos imobiliários que estejam num preço justo, tá? E para isso a gente não analisa o PVP para analisar fundos imobiliários do tipo de tijolo, porque eles são corrigidos ao longo do tempo pela inflação. Então para isso a precificação deve ser baseado na inflação e colocar um prêmio de risco acima da inflação para que possa valer a pena investir em um fundo imobiliário de tijolo, investir em renda variável. Porque não faz sentido você deixar de investir em um título de renda fixa, que é um investimento muito mais seguro, para poder investir em um fundo imobiliário que está pagando a mesma coisa de um título de renda fixa. Então, para valer a pena a renda variável, você precisa buscar um prêmio a mais. Então, para isso, a gente vai buscar qual é a inflação para os próximos anos para a gente utilizar um modelo de Gordon. Então, no site do Tesouro Direto, o que nos interessa é o Tesouro IPCA+. IPCA é a inflação. E a gente quer olhar para o longo prazo. Então, um bom título para a gente pegar é o IPCA mais 2045. E aqui a gente pode ver que ele está pagando o IPCA mais um prêmio de risco, tá, de 5,76%. Ou seja, o dividend yield que o BTLG está oferecendo, está pagando, deve ter um cupom acima desse 5,76. Então, ou seja, tem que ter em média, no mínimo, na minha análise, de no mínimo mais 2%, tá, de prêmio aí de risco. Então a gente vai buscar um dividendo que seja acima de 7%. Agora a gente vai para uma planilha onde eu fiz essa fórmula já de uma forma simplificada. Então vamos lá, o preço dele está sendo cotado hoje a R$ 103,94. A fórmula de Gordon é o preço, tá, justo, que é o que nós iremos buscar, que é igual ao D, que é o dividendo dos últimos 12 meses, dividido por K, que é a expectativa de retorno, menos o G, que é a previsão de inflação. No caso dos fundos de tijolo, a gente nem precisa considerar aqui essa previsão de inflação. Então a gente só vai fazer D dividido por K, ou seja, os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela expectativa de retorno, que é justamente esse prêmio de risco, essa NTNB, que é mais conhecido. Qual é a nossa NTNB, que é o título que nós vimos? Está pagando a inflação mais 5,76%.
Aqui nesse spread é justamente aquele cupom a mais do que o título público está oferecendo, para valer a pena, lembra? Então aqui a gente pode colocar entre 2, eu utilizo entre 2 e 4, sendo 2 para fundos mais sólidos, mais seguros, e 3, 4 para fundos mais arriscados. Então aqui a gente pode colocar entre 2,5 a 2, tá? Vou colocar 2%. Aqui é muito subjetivo, tá, pessoal? Você precisa também ter um bom senso para analisar esse preço justo, porque cada valor que você alterar aqui, o preço justo vai ser alterado. Então você precisa ser coerente, tá, para buscar um preço justo. Não adianta botar valores muito discrepantes aqui, porque você pode acabar fazendo uma análise errada. Aqui na inflação, nos fundos de tijolo, a gente não considera, tá? Por que a gente não considera? Porque já está incluído aqui, tá, na nossa NTN-B, e ao longo do tempo já é corrigido, sendo bem conservador, a gente não vai colocar aqui, tá? E a retenção? Essa retenção você pode colocar ou não, como sendo pelo menos os 5% para manutenção, tá, dos imóveis e tudo mais. Nesse caso eu vou deixar zerado. E o que nos interessa é o quê? Quanto de dividendos esse fundo está pagando. Aqui você também precisa pegar os dividendos regulares que está pagando. Não adianta você pegar uma venda de um imóvel e aí ele pagou um dividendo atípico de R$2 e você colocar aqui na análise. Você tem que pegar aqueles dividendos que são mais regulares. Então, olhando aqui no site, o último dividendo que ele pagou foi 74 centavos. Então está entre 74 e 72 a média desse fundo. Então o dividendo mensal é 72 centavos, o que dá ao ano, ou seja, o D aqui da nossa fórmula, dá R$ 8,64. Então o preço justo teórico, a gente chega aqui em R$ 111,34. Até esse valor eu considero um preço justo para investir nesse fundo imobiliário. Isso me mostra que ele está sendo negociado barato. Então eu posso ter, de acordo com o método de Gordon, um ganho de capital investindo no longo prazo com esse fundo e principalmente com os dividendos que podem aumentar consequentemente. E é isso, nesse vídeo nós fizemos uma análise completa de um fundo imobiliário, mostrando todos os passos que eu utilizo, e você que ficou até o final, eu tenho um bônus para você. Eu vou deixar aqui no link da descrição esse checklist com passo a passo para você seguir nas suas análises, tá? Para poder te ajudar. Então, mais uma vez, deixa aí o like, solta o dedo no like para ajudar o canal a crescer, porque eu conto muito com a sua ajuda. E mais, vou quebrar o padrão aqui. Me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, fala assim: Jean, eu tô vindo do canal do YouTube e eu quero a planilha do modelo de Gordon. Então, se você me mandar essa mensagem, eu vou disponibilizar para você essa planilha para você fazer as suas análises. Vai acelerar muito, tá, a sua precificação aí dos fundos imobiliários e, consequentemente, as suas análises. Eu espero de coração ter te ajudado, que esse vídeo tenha feito um sentido, clareado a sua mente e tenha te mostrado o quanto é simples analisar um fundo imobiliário.